Num vídeo em que eu comento a fala de um pastor e que orientava um seguidor dele a entregar o dízimo, mesmo que essa pessoa só estivesse com o dinheiro contado para comprar um bujão de gás para sua família, foi feito então esse seguinte comentário aqui lá nesse vídeo. Eu vi Deus fazer coisas gigantescas por ser fiel nos dízimos. Sejam fiéis. Eu já dei o meu dízimo faltando comida em casa e no dia Deus mandar bolsas e bolsas de compra da melhor qualidade. Entendi. Mas olha como foi particularmente a minha experiência. Na época em que eu frequentava uma igreja, eu era fiel no dízimo, entregando ele na igreja. E mesmo assim, naquela época, eu vivia apertado e passava muito aperto financeiro. Hoje em dia, que há anos eu não entrego dízimos em igreja, eu ironicamente tenho vivido a melhor fase financeira da minha vida. Que interessante, não é? E olha que eu não sou o único, viu? Eu conheço um bocado de gente que poderia trazer relatos bem parecidos aqui também. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Que o segredo para prosperar financeiramente, então, na verdade, é não dar o dízimo? Não, é claro que não. O meu propósito aqui é simplesmente desconstruir essa crença distorcida que estabelece uma relação de causa e efeito na interação com Deus, como se as nossas virtudes ou os nossos comportamentos funcionassem como uma moeda de troca que compra ou condiciona o agir de Deus na nossa vida. Essa é uma lógica mercadológica de barganha com Deus. Do tipo, seja fiel com Deus, que o resultado desse tipo de investimento será Deus te sustentando nos seus dias de perrengue. Cara, isso até me parece uma apólice de seguro, e não uma relação entre pai e filho, entre Deus gracioso e um pecador sem qualquer merecimento. Consegue entender? E, gente, por favor, Deus não é uma instituição financeira, ok? E nem de longe a gente encontra esse tipo de relação com Deus em Jesus, por exemplo. Porque para começo de conversa, como diz o apóstolo Paulo em sua epístola, lá aos Efésios, no capítulo 2, foi pelo amor e pela misericórdia de Deus que ele nos deu vida em Cristo Jesus. Mas olha o detalhe, ele fez isso estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Aí eu pergunto, morto tem virtude? Não. Morto tem defeito? Também não. Então, se morto não tem nada para oferecer para ninguém, justamente porque se está morto, mas mesmo assim, Deus nos amou nessa condição de ser, então fala para mim, o que é que existe na gente e que tenha qualquer valor para barganhar qualquer coisa que seja com Deus? Nada, minha gente. Meu Deus do céu, não existe nada. Porque tudo o que vem de Deus pra gente não é por mérito, seja de fidelidade ou de qualquer outra virtude que a gente tenha, mas sim pela pura expressão da graça e do amor de Deus. Sim, não vem de vós para que ninguém se ensoberbeça, é dom de Deus, já dizia Paulo. Portanto, que fique bem claro de uma vez por todas que se Deus nos abençoa, é tão somente porque Ele é bom e misericordioso, ou seja, tem a ver com quem Ele é. Ponto. É como Paulo disse em sua segunda epístola a Timóteo, lá no capítulo 2. Se somos infiéis, ele todavia permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Ou seja, tem a ver com quem ele é. Consegue entender? Mas, por outro lado, quanto à pessoa ser fiel, isso é algo que só beneficia a ela mesma na vida. Ou seja, torna ela uma pessoa melhor, o que é uma decisão de sabedoria. Mas essa fidelidade jamais deve ser tratado como uma espécie de promissória para cobrar de Deus, seja lá o que for. Portanto, querida, se um dia te faltou o que comer e de repente chegou na sua casa bolsas e bolsas de comida da melhor qualidade, entenda isso como uma manifestação da graça e do amor de Deus, e não como um cumprimento de obrigação contratual da parte de Deus pelo fato de você ter sido fiel no dízimo lá na sua igreja. Que isso, minha irmã, não é assim. Minha amiga, o que é a sua fidelidade na fila do pão para um Deus que te amou estando você morta em seus delitos e pecados? Se a fidelidade tem alguma vantagem, isso se refere exclusivamente a você como pessoa, porque Deus, ele é o que é. Deus não precisa de salvação, muito menos das migalhas dos nossos comportamentos ou do nosso dinheiro. Somos nós é que precisamos nos aperfeiçoar e nos melhorar a cada dia para a gente não vivenciar o ruim e a morte na nossa vida. Definitivamente isso não funciona como moeda de troca diante de Deus. Deus não é Itaú e nem Santander, entendeu? Deus é bom. Seja você fiel ou infiel. E mesmo que você seja fiel nos dízimos,
E mesmo assim, porventura, esperamos que não, mas venha a passar por períodos de escassez e necessidade, e não aparecer nenhuma bolsa ali no momento, ele vai continuar a ser um Deus bom, porque com a confiança no seu amor, até quando a gente passa por privações e dificuldades, a gente cresce e aprende com isso. Eu particularmente acredito que o maior malefício que essa história de dízimo gera no entendimento espiritual das pessoas, não é nem a estipulação obrigatória do valor em si, como se tivesse que ser necessariamente 10% de tudo aquilo que a pessoa ganha. Não. Para mim, o maior prejuízo é na formação de uma noção altamente distorcida e equivocada sobre Deus e sobre as realidades espirituais. Como se ele fosse preocupado e tremendamente interessado com o nosso dinheiro. E como se o valor do nosso comportamento não fosse apenas o de nos aperfeiçoar na direção da vida, mas sim o de barganhar favores e bênçãos com Deus. Entendam uma coisa, no reino dos céus, um dizimista fiel, que embora se obrigue a entregar 10% de tudo o que ganha todo mês na igreja, porém se resume a fazer apenas isso, achando que isso é tudo, esse será menor no reino dos céus do que aquele que entendeu o verdadeiro significado e o princípio da generosidade. E sem estipular valores, e sem obrigação, mas por amor e espontaneidade, ele se solidarize com quem realmente sofre e padece ao seu lado. Qualquer dúvida é só olhar para Jesus. É para pensar, gente boa, paz e luz, meus amigos e amigas.